Pandemia faz vacinação infantil despencar no mundo e pode gerar catástrofe em 2021, alerta ONU. Em 2020, 23 milhões de crianças em todo o mundo não receberam as 3 doses da vacina contra difteria, tétano e coqueluche. A ONU alerta sobre o risco de uma catástrofe absoluta se o perigoso atraso na vacinação de crianças em decorrência da pandemia de Covid-19 não for resolvido e as restrições sanitárias forem suspensas muito rapidamente. Em 2020, em todo o mundo, 23 milhões de crianças não receberam as 3 doses da vacina contra difteria, tétano e coqueluche, que servem como medida de referência, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 15, pela OMS e Unicef. Esse número de crianças não vacinadas é mais alto desde 2009 e representa um aumento de 3,7 milhões de menores em relação a 2019. Em 2021, temos o potencial para que aconteça uma catástrofe absoluta, afirmou a médica Katy O'Brien, diretora do Departamento de Vacinação da Organização Mundial de Saúde, OMS, em Genebra. A pandemia provocou um desvio de recursos e funcionários para a luta contra o coronavírus, e muitos serviços médicos tiveram que fechar ou reduzir seus horários. Por temor do vírus, as pessoas também evitaram sair de casa para ir a postos de vacinação, mesmo quando as medidas restritivas não proibiam deslocamentos. A situação das crianças desprotegidas e uma suspensão muito rápida das restrições sanitárias contra a Covid-19 já demonstram efeitos nocivos para a saúde, por exemplo com surtos de sarampo no Paquistão, sublinhou Brien. Esses 2 fatores combinados são a catástrofe absoluta contra a qual estamos soando o alarme agora, porque precisamos agir imediatamente para proteger essas crianças, insistiu a especialista. O número de 23 milhões de crianças não imunizadas no ano passado com as 3 doses da vacina contra difteria, tétano e coqueluche não é o único sinal alarmante. Ainda mais grave para a OMS e Unicef é que 17 milhões de crianças, a maioria delas vivendo em zonas de conflito, locais isolados ou bairros altamente desfavorecidos e privados de infraestrutura de saúde, certamente não tomaram qualquer tipo de vacina no ano passado. Esses números são um sinal de alarme claro. A pandemia de Covid-19 e os distúrbios que causou nos fizeram perder um terreno precioso, que não podemos abrir mão. Fecha aspas, disse a diretora da Unicef, Henrietta Fore. Abre aspas. As consequências serão pagas em mortes e perda de qualidade de vida da maioria vulnerável. Fecha aspas. Lamentou ela. A taxa de vacinação para difteria, tétano e coqueluche estava estagnada em 86% por vários anos antes da pandemia e em 2020 caiu para 83%. No caso do sarampo, uma doença altamente contagiosa, que necessita de um percentual de cobertura vacinal de 95% para ser controlada, apenas 71% das crianças receberam a segunda dose. Nas Américas, há uma tendência preocupante de longo prazo, apesar do declínio associado à pandemia ter sido modesto, 2 pontos percentuais a menos do que em 2019. A desinformação sobre vacinas, a instabilidade e outros fatores formam um panorama preocupante na região, onde a taxa de vacinação continua caindo, afirma a OMS e o Unicef. Apenas 82% das crianças estão totalmente imunizadas com a vacina contra difteria, tétano e coqueluche, em comparação com 91% em 2016. O México é um dos países em que o número de crianças não cobertas pela primeira dose de vacinas contra essas 3 doenças aumentou mais rapidamente, passando de 348 mil em 2019 para 454 mil no ano passado. Na Ásia, a taxa de cobertura caiu de 91% para 85% em 2020 na Índia, que teve 3,5 milhões de crianças parcialmente vacinadas ou não vacinadas. Paquistão, Indonésia e Filipinas também viram o número de crianças desprotegidas aumentar. A ONU ressalta que é importante que a distribuição de imunizantes contra a Covid-19 não seja feita em detrimento dos programas de vacinação infantil. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.